Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Quando Jesus disse aos seus discípulos que ele estava indo embora, de volta para o céu, eles ficaram muito tristes, extremamente tristes, porque eles falaram, como que a gente vai viver sem Cristo? Vamos ficar sozinhos. E aí Jesus prometeu que o Espírito Santo viria para substituí-lo. E o Espírito Santo ia dar a eles tudo que eles precisassem. Bom, vocês podem ler esse relato, está em João 16, começa em João 14, vai até João 16 especialmente, e depois vem o cumprimento em Atos dos Apóstolos, também textos de Paulo falando sobre esse assunto. Uma coisa fica bem clara no Novo Testamento, mais até do que no Velho Testamento, é que nós, cristãos, fomos chamados para ser representantes de Cristo. Veja, falando de uma hierarquia, Deus está acima de todos, ele é representado por seus anjos, os anjos nos ajudam a representarmos a Cristo. Está entendendo? É uma obra, existe uma obra dada aos anjos e existe uma obra dada aos homens que Deus não fará. Ele deixou para que nós fizéssemos. Então, por exemplo, a Bíblia chama o Espírito Santo de o Consolador, porque ele iria consolar o coração das pessoas. Depois o apóstolo Paulo diz que nós devemos consolar uns aos outros. Então, nossa parte, né? Os anjos, eles trazem no seu ministério também essas coisas. Na verdade, o Espírito Santo, ele é o chefe dos anjos, né? Ele é que dá ordem para que os anjos façam uma obra de salvação à humanidade, tá? E aí a humanidade participa também, como representantes de Cristo. Nós somos chamados a representar a Cristo no caráter. Infelizmente Israel não quis fazer isso. Israel foi, falando em termos bem simples, tá? Israel foi antipático com as outras nações, desprezou as outras nações ao extremo, não teve um bom relacionamento com as outras nações. Aí, mesmo hoje, que vários judeus, eu já vi, batem no peito dizendo que tem um bom relacionamento com estrangeiros, né? Esse relacionamento, ele está baseado em dinheiro, tá? Em turismo, não está baseado em representar a Cristo. Tá? Então, uma pessoa que vai visitar Israel, ela volta até muito bem informada, se ela quiser, sobre a história, né, de Israel, os rituais religiosos, mas não necessariamente comunhão com Cristo. Até hoje, lá em Israel, eles não fazem questão de representar a Cristo em sua bondade, em seu caráter, em sua humildade, etc. Então, eu posso perguntar para vocês, mas e as igrejas, elas também não são chamadas por Deus para serem representantes de Cristo? Exatamente, são. E elas fazem esse trabalho? Infelizmente, a maioria esmagadora não faz. Se perderam no caminho, né? Virou muitas instituições, uma empresa. Tá? Hoje em dia, eu aceitei a Cristo em minha vida há mais de 40 anos, e não era da mesma forma. Hoje em dia, os jovens, por exemplo, que falam que são representantes de Cristo, a única coisa que eles querem fazer é cantar. Aí cantam e fazem um show, fazem uma performance, né? Mas assim que acaba a performance deles, eles não têm interesse em intimidade com as pessoas, em despejar um pouco da paz de Cristo dentro das pessoas, em despejar um pouco de simpatia, em ouvir os problemas das pessoas, em visitar aqueles que estão precisando de ajuda,
etc. Então, Cristo tem sido muito mal representado ao mundo. E nós temos que tomar uma decisão individualmente. Temos que tomar a decisão de sermos representantes de Cristo. Isso não quer dizer idolatria, tá? Não quer dizer assim, eu quero atenção para mim, eu quero os aplausos que devem ser dados a Cristo, eu quero para mim. Muita gente está vivendo assim. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um trabalho humilde em que as pessoas, através das nossas obras, tenham o desejo de se aproximar de Cristo. Elas possam ver através de nós a bondade de Cristo, o quão Cristo é completo, o quão Ele quer nos salvar, o quanto Ele nos ama, né? Que as pessoas consigam ver o amor de Cristo, especialmente através de nós, a libertação que Cristo traz do pecado, dos vícios, da maldade, tudo isso. Nós somos chamados para ser representantes dele. E ainda, vou repetir, nós temos poder sobrenatural ao nosso redor. Além do próprio Cristo, além do poder do próprio Cristo, ele também coloca anjos para estarem bem próximos de nós, para fazermos essa obra. Os anjos muitas vezes nos dão até as palavras certas para que possamos dizer àqueles que estão em necessidade, àqueles que estão precisando. Mas isso não vem por acaso, isso não vem num momento de, sabe, que você é tomado por uma alucinação ou algo semelhante, não. Isso é um estilo de vida. E esse estilo de vida de ser representante de Cristo, tá ok? É uma vida, não é um momento, não é um instante, não é um hobby. Você vive numa intimidade com Cristo, você mesmo se apaixona pelos atributos de Cristo, você deseja aquilo na sua vida e aquilo vem para a sua vida, você começa a imitá-lo, como diz o apóstolo Paulo, que nós devemos imitar a Cristo. Então, a sua proximidade com Cristo, a sua intimidade vai ficando tão grande que as pessoas começam a sentir a presença de Cristo quando você está presente, através de você. Tá? Isso acontece de maneira, às vezes, natural, mas principalmente de maneira sobrenatural. Nós carregamos, quando nós somos íntimos de Cristo, nós carregamos a atmosfera do céu junto conosco. E mesmo antes de a gente abrir a boca, as pessoas sentem que algo diferente está no ar. Se você disser, eu nunca vi isso, eu nunca senti isso, pode ser verdade. Mas não quer dizer que o que eu estou falando esteja errado. Pode ser que você nunca viu, você nunca sentiu isso perto de alguém, pode ser que você nunca viu um verdadeiro representante de Cristo, pode ser. Mas isso não significa que o que eu estou falando é mentira e está errado, não. Eu estou falando como que é um verdadeiro representante de Cristo. O que acontece na presença de um verdadeiro representante de Cristo. Agora, se você ainda não sentiu, é triste, mas eu acredito. Ore a Deus, não espere por ninguém. Esse é um erro muito grande. Muitas pessoas esperam que outros tomem esse passo primeiro. Eu já conheci e conheço muita gente. Elas esperam que outros se dediquem a Deus antes. Sabe, parece que quando você está num dia meio frio, mesmo estando sol, e aí ninguém quer pular na piscina, aí quem vai primeiro? Pula você primeiro, depois eu pulo, né? Então parece a mesma coisa, né? Quem vai representar a Cristo? Eu não vou primeiro, vai você. Você passa horas de oração durante a madrugada, ou você passa horas em meditação da palavra de Deus. Você que passa em comunhão com Deus primeiro, aí eu vou ver como que é, vou pesar na balança se vale a pena o sacrifício, e aí eu vou me dedicar a Deus. Não espere por isso. Porque, vou repetir, talvez você nunca conheça um verdadeiro servo de Cristo. Você tem que decidir ser
o verdadeiro representante de Jesus. E isso é independente. Não espere pelos outros. E você que vai sentir um prazer enorme por isso. Um prazer inigualável. Representar a Cristo é o maior prazer que um ser criado, que somos nós, criaturas, podemos sentir. Os anjos de Deus já sabem disso há muito tempo. Nós é que precisamos despertar para essa realidade. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe ele com outras pessoas para que o nosso canal tenha uma movimentação melhor, está muito fraco de visualização. Nós contamos com vocês para que o YouTube veja que o nosso conteúdo é importante, para que possamos fazer conteúdos melhores também, mais profundos, e outras pessoas tirem benefício daquilo que nós temos para falar aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, participe do nosso ministério, ore por nós, nós pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.